O objetivo da meditação, como a gente tem dito desde a primeira, é fazer simplesmente, é sugerir simplesmente um caminho para que vocês, voltando para a realidade de vocês, vocês possam continuar entrando profundamente naquilo que nós começamos aqui, para que vocês se encontrem cada vez mais, dentro de vocês encontrem Deus cada vez mais e possam fazer uma Páscoa com Ele. Porque no fundo é isso, né? O que nós estamos meditando desde o primeiro dia é essa passagem de Gabriel velho para Gabriel novo, essa passagem para o Gabriel sem Deus, do Gabriel sem Deus para o Gabriel com Deus. É essa travessia que nós estamos fazendo. E essa travessia nada mais é do que Páscoa. Páscoa é isso, essa passagem. Só que antes de eu fazer uma travessia, eu preciso me preparar para essa travessia. Veja, qualquer um de vocês, escute, qualquer um de vocês que já fez o ensino fundamental sabe que antes de fazer uma prova, provavelmente a sua professora, a sua tia, o seu pai, a sua mãe disse que você precisava se preparar para aquela prova, para você passar de ano. Isso é a Quaresma, é a nossa preparação para fazer a prova definitiva, para ver se nós somos aprovados, se a gente fica de recuperação um tempo no purgatório, ou se a gente dá uma reprovada, e aí a gente tem visto desde a primeira, a reprovada é meio complicada, né? Às vezes dá erro. Então, é isso que nós estamos fazendo nesses 40 minutos. Entrar para fazer a travessia. Papel e caneta na mão, tesoura sem ponta. Lucas 15, de 14 a 24. Lucas, capítulo 15, versículos 14 a 24. Vamos fazer como a gente fez da outra vez. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando. Aqueles que não tiverem Bíblia, sem problema, vocês vão me escutando. Nós começamos, o último episódio foi a saída do filho mais jovem da casa do pai. Essa foi a nossa última meditação, né? E aí nós chamamos isso de quando nós matamos Deus. Lembrem, eu dei um passo a passo a vocês de uma chacina, né? Foi isso que eu ensinei na meditação, a matar Deus. Então, o primeiro ponto, eu tenho a minha vida. O segundo ponto, eu pego os meus bens. O terceiro ponto, eu vou para uma região longínqua. Hoje a gente vai perceber o que acontece na nossa vida quando nós decidimos livremente, sempre livremente, nos afastar para uma região longínqua. Aí acompanhe lá. Versículo 14. Lucas começa dizendo assim: e ele gastou tudo. Veja, a gente concluiu a meditação passada vendo que Deus me dá tudo, vendo que Deus se dá inteiro. Nós dissemos na meditação passada que Deus não conhece metade. Lembre, a gente disse, Deus disse: e faça-se a luz, e a luz se fez. Veja, Deus não disse faça-se a luz e no primeiro dia veio 10%, no segundo dia 10%, no terceiro dia 10%. Não. Deus então disse faça-se a luz e a luz se fez completa. Quando o Pai dá ao seu Filho, Jesus morre completamente. Muitas pessoas, inclusive são algumas heresias que surgiram no início do cristianismo, alguns cristãos acreditavam que Jesus, se Deus, não tinha morrido. É como se existisse dentro dele uma certa morre e não morre, porque Deus não pode morrer, então ele não teria morrido 100%. Veja, dentro de nós, escute, dentro de nós sempre existe a tentação de imaginar que Deus não se dá todo, que Deus não me perdoa completamente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu sim. Sabe quando a gente cometer um pecado daqueles exemplares e a gente vai se confessar? A gente se confessa, o padre dá a absolvição e você sai sentindo que parece que eu não consigo acreditar realmente que Deus é capaz de perdoar tudo isso. É porque a gente não acredita que Deus pode se dar todo. Por que a gente não acredita que Deus pode se dar todo? Porque nós não nos damos totalmente. Porque nós somos ainda egoístas.
Porque nós ainda somos divididos. Deus não, Deus é uno. Quando Ele se dá totalmente. Então, Deus que se deu totalmente a nós, nós gastamos tudo que Deus dá a nós, como esse jovem. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Vejam, qual é a meditação que nós vamos fazer hoje? É a meditação de nós cairmos em nós mesmos. Eu gosto muito dessa expressão do Evangelho, por quê? Porque dá a ideia, de fato, de um movimento que havia sido feito e que de repente nos fez tombar. Nós que achamos que, pedindo a nossa vida do nosso jeito, acreditamos que vamos ser livres e que, portanto, eu vou caminhar o máximo possível sem a companhia do Pai, ao invés de voar, eu caio. É isso que nós vamos meditar aqui hoje. Nós vamos meditar sobre esse movimento que nós precisamos fazer de quando em quando, ou eu diria melhor, de sempre em sempre, de cair dentro de nós mesmos. Vejam, o que significa cair dentro de nós mesmos? Significa encontrar-me comigo mesmo. Significa olhar para dentro de mim. E aí, é claro, é preciso reconhecer que hoje nós temos muita dificuldade em fazer isso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O vínculo que eu participo na comunidade, essa semana tem como sacrifício não usar o quê? Instagram. Peraí, calma também. Você só pode ver o WhatsApp, né? Isso porque trabalha e tal. Então, o vínculo que eu participo, que eu já ia dizer, eu não estou fazendo não. A gente não pode essa semana, tá? A gente não pode. Netflix, YouTube, né? Isso aqui eu não pode. Instagram, Facebook, televisão, seriado, filme. Não pode fazer nada, vai sofrer nem nada essa semana. Vocês estão entendendo, né? Música também não pode, Spotify, não pode nada. Jogar no celular. Jogar no celular. Veja, a ideia é sofrer muito, vocês estão entendendo, né? O objetivo da semana é passar mal. Uma das pessoas do vínculo me disse assim: ô Gabriel, vou fazer o quê essa semana? Poxa, você vai viver a sua vida, não é? Veja, provavelmente alguns de vocês viveram num momento em que não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp, e vocês até agora estão sobrevivendo, né? Ninguém foi para o hospital porque não tinha Instagram. Ninguém precisou fazer uma cirurgia porque não tinha YouTube, né? Houve um tempo em que as pessoas não tinham Netflix e elas acordavam e dormiam todos os dias. Mas para a minha geração, pensar assim: uma semana sem eu ver a foto dos meus amigos, uma semana sem saber notícia do mundo todo no Facebook, uma semana sem, é quase uma violência a gente. Por que uma violência para a gente? Porque a minha geração não consegue mais estar consigo mesma. Nós estamos sempre procurando fuga, dispersão, ver um jeito da gente não se encontrar com as sombras da gente, ver um jeito da gente, por exemplo, não sei se vocês têm essa impressão, eu particularmente depois do vestibular, eu comecei a ter uma culpa dentro de mim, que é a culpa de não estar fazendo nada. Não sei se vocês sentem isso de vez em quando: que estranho, não estou fazendo nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que ocupar meu tempo. Eu tenho que. No meu terceiro ano, eu levei tão a sério passar na faculdade que eu não podia dar margem para ter um espaço livre. Se eu tinha um espaço livre, era para estar dormindo. O resto do tempo, estudando. De lá para cá,
isso tem aumentado cada vez mais. Eu não sei se vocês, por exemplo, já passou por vocês o sentimento de um dia de semana, você fez tudo, tem tempo livre. Peraí, eu tenho que passar roupa, eu tenho que falar com alguém, eu tenho que ligar para alguém, mandar uma mensagem, mandar aquela corrente no WhatsApp, pelo amor de Deus, manda para mim, viu? Eu tenho que mandar bom dia, oi, tudo bom. Veja, a gente vive nessa dispersão louca hoje. Não sei se os mais jovens, provavelmente sim, postam foto no Instagram. A cada 5 segundos você vai ver quantos curtidas teve. Quem curtiu. Veja, nós estamos dispersos. A espiritualidade diz, então, é diretamente proporcional a uma vida sem santidade. Os santos são aqueles que conseguiram cair neles mesmos. Os santos são aqueles que conseguem estar consigo mesmos. Os santos são aqueles que não têm medo de se encontrar. Por isso que nós católicos não temos medo de falar do pecado. Não sei se é verdade que durante muito tempo a gente fez do pecado a única coisa que a gente falava no cristianismo, né? Era pecado, tudo é errado, tudo é feio, não pode. A gente conversou sobre isso semana passada. O que acontece hoje? É que como nós já não temos a capacidade de olhar para nós mesmos, quem é que a gente está procurando para fazer isso? Caio, Mirella, os psicólogos. Veja, a gente precisa estar diante de alguém para que essa pessoa, olhando para mim, vá me confrontando para que eu encontre comigo mesmo. Porque eu sou incapaz hoje, desde sempre, tá? Mas cada vez mais, hoje eu sou incapaz de cair em mim mesmo. De perceber que a minha vida pertence a Deus, mas ela está nas minhas mãos e eu preciso dar conta dela. Veja quanto tempo nós gastamos diariamente com futilidades. Veja quanto tempo nós gastamos todos os dias. Minha gente, um padre diz isso e eu gosto muito. Quem inventou o WhatsApp foi Deus, mas quem aperfeiçoou foi o demônio. Porque veja, era bom quando antes você mandava mensagem e pronto. Mas aí começou a ficar, ao invés de 1, 2. Depois esse troço ficou azul. Pronto, é o fim da picada. Era bom quando você mandava uma mensagem, mas aí começava a fazer grupo. E aí você... Teve um tempo, se eu não me engano, que tinha limite de pessoas no grupo. Depois que começou a ser infinito, pronto, acabou a vida da gente. Porque agora você tem 200 grupos, nesse grupo você tem 200 pessoas. E muitas vezes você está lá fazendo uma coisa legal e alguém se desentende com o outro e começa um pandemônio naquele grupo. Veja, a gente vive hoje numa ansiedade, numa agonia, incapazes de cair em nós mesmos. O que foi que fez o filho mais jovem, voltar para o pai? Cair em si mesmo. Então, depois que eu me afastei de Deus, para que eu volte, o movimento de volta começa caindo em mim mesmo, olhando para mim mesmo, tendo consciência de que eu sou. Então, nós estamos em todos os momentos dispersos, e por causa disso nós vamos nos afastando. E quanto mais a gente se afasta, menos a gente tem acesso a nós mesmos, mais difícil se torna voltar para o Pai. Então, Gabriel, nessa quaresma eu percebi na meditação passada que sim, eu matei a minha relação com Deus. Que sim, eu fui para uma região longínqua. Sim, eu pedi os meus bens e hoje eu já não sou mais filho. Eu vivo como órfão. Eu tenho uma lembrança do meu pai, mas aquilo que um dia eu tive já não é mais uma experiência real na minha vida. Qual é a primeira atitude que eu preciso ter? Essa. A consciência de que eu me afastei. Cair. Não ter medo de reconhecer aquilo que eu sou. Não ter medo de fugir de mim mesmo. Não ter medo de passar uma semana sem todas essas distrações e dispersões, para que eu avalie a minha vida e perceba que eu fui comer com os porcos. Continuando. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse-lhe:
Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Vamos para o texto. O filho então, depois de cair em si mesmo, ou seja, depois de encontrar a verdade sobre si mesmo, decide levantar e sair. Essa é uma atitude importantíssima, mas também muito difícil. É realmente exigente abandonar a comida dos porcos, aquela facilzinha da mediocridade, e lançar-se a caminhar com tudo que isso comporta para ter acesso ao banquete de Deus. Peçamos então essas duas graças nessa meditação e na oração que vocês vão fazer durante essa semana. A de cair em nós mesmos, para que Deus nos mostre a verdade sobre nós, e a graça de caminharmos, de voltarmos para Deus. Veja, qual é o movimento que nós vamos fazer durante essa semana até a próxima quarta-feira? O primeiro, cair. O segundo, voltar. Então, se é verdade que na meditação passada eu meditei sobre o fato de que eu parti para uma região longínqua, eu cortei a minha relação com Deus, eu me tornei dono do meu próprio nariz, hoje, essa semana, eu vou fazer memória e eu vou perceber, eu vou voltar a pensar em todas as vezes que eu tentei fazer a minha vida sendo eu a medida de todas as coisas, e voltar a perceber que todas as vezes que eu caminhei junto do Pai, eu tive uma vida plena. Porque vejam, é isso que nós estamos dizendo. Escute, isso é difícil, mas é fácil. É verdade que a vida longe de Deus, ela é prazerosa. É verdade. É verdade que a vida longe de Deus, ela é boazinha. Ela me dá alguns prazeres bons. Ela facilita algumas coisas. Mas ela é comida dos porcos. Essa metáfora ela é muito importante. Essa figura no Evangelho é muito importante. Comida de porco significa... O que é comida de porco? O pessoal do interior, comida de porco é o quê? É farelo. Você pega a comida do porco e você faz assim, ela se dissolve. Veja, é nada. E a outra coisa é que comida de porco faz bem ou faz mal se você comer? Mal, por quê? Porque não tem nenhum nutriente real ali. É a mistura de tudo que não presta. Por exemplo, eu lembro lá em São Caetano, você colocava farelo, cama de galinha. Todo mundo sabe o que é cama de galinha, né? Não. Como é que eu digo de forma educada? Excrementos de galinha. Veja, se você comer isso, eu trago para você isso, tá? Aí eu coloco num prato bem bonito, numa taça bonita do lado, coloco uma música ambiente, chamo você para um jantar, aí eu pego e lhe ofereço comida de porcos. Você comeria? Não, mas você come todos os dias, viu? Todos os dias você come. Por quê? Todas as vezes que eu procuro uma vida fácil, longe da vontade de Deus, longe do Pai, o que acontece é, eu vou me alimentando de coisas que não têm substância, que apodrecem dentro de mim. Então é verdade, é prazeroso comer esse farelozinho. Por quê? Porque me dá, como é que eu digo? Eu não preciso fazer esforço nenhum, abrir minha boca e me coloco o farelo. É verdade que isso é verdade, mas é ainda mais verdade que nós fomos feitos para o banquete completo. Nós fomos feitos não para o farelo, nós fomos feitos para uma vida plena. Deus nos trouxe essa vida para algo que não passa. Deus soprou em mim uma vida eterna. E todas as vezes que eu vou matando essa vida eterna dentro de mim, e eu vou me acostumando a uma vida meramente terrena, eu vou me distanciando da minha identidade e eu vou matando a mim mesmo. Ponto e explico. Na realidade, o que a psicologia ainda não entendeu, mas vai entender um dia, é que quanto mais o homem se distancia de Deus, não é que ele se distancia somente de Deus, é que ele se distancia de si mesmo, da identidade de si mesmo. E é por isso que ele não se realiza.
Eu não estou dizendo com isso que se você tem algum problema psicológico, você não deve procurar um psicólogo, deve somente rezar. Pelo amor de Deus, viu? A gente não está mais nesse tempo. O profissional é importantíssimo. O que eu estou querendo dizer é que, se eu procuro uma vida com Deus, uma vida plena, eu me realizo como gente. Vejam o que a parábola diz. Quando ainda estava longe, imagino que o filho chegou a um determinado lugar em que ele avistava a casa do seu pai, mas parou e refletiu. Será mesmo que eu devo voltar? Porque eu sei que posso novamente querer abandonar o meu pai. Não é melhor eu ficar aqui de longe? Assim eu evito sofrer novamente caso eu caia e evito que ele se aborreça comigo. É o nosso pensamento sempre. Não é verdade? Veja, por exemplo, você cometeu aquele pecado de sempre. E aí você está na fila da confissão. E aí começam todos os pensamentos dentro de você. Se você não está no WhatsApp, se você está com você mesmo, aí começa. Para que eu vou fazer isso? É a mesma coisa sempre. Eu vou dizer a mesma coisa. Se o padre for conhecido, é pior ainda. Porque você fica pensando, eita, ele vai pensar que não sei o quê, eita, ele vai não sei o que lá das contas, eita, ele vai, quando ele pegar no e vai dizer, vou saber, eita, ele vai não sei o quê, eita, ele... Veja, nós somos como esse filho. Eu imagino, quando eu rezo esse evangelho, eu sempre penso assim, o filho chegou perto da casa do pai e ficou observando aquela casa e se deliciou das memórias que ele tinha ali. Ali ele foi feliz. Havia um espaço de cumplicidade com aquele pai que era único. Ali ele comia banquete. Ali, ao invés de farelo, ele tinha tender. Ali, ao invés de bolacha creme cracker, ele tinha lagosta. Ali, ao invés de tareco, ele tinha bode. Ali era bom. Ali era muito bom. Ali tinha o cheiro da casa dele, não o cheiro da comida dos povos. Sabe, a gente que é do interior, que mora longe de casa. Por exemplo, eu quando eu chego em São Caetano, o cheiro da casa da gente é diferente. Não sei se vocês percebem isso. Quando eu vou chegando em São Caetano, eu chego em São Caetano, às vezes baixo o vidro, só para sentir o cheiro. É diferente. Quando eu chego em casa, aí é que eu sinto mesmo. Veja, é aquele cheiro da minha casa, da minha família, de quando eu tinha 10 anos de idade. É o meu lugar. Veja, o filho mais jovem olhou para aquela casa e pensou, poxa, ali eu fui feliz. Mas, e se eu voltar a pecar? E se de novo eu cair? E se mais uma vez eu me afastar? Mas aqui está a surpresa. Do lugar onde o filho estava, o pai já conseguia vê-lo. Gosto de imaginar que a partir do momento que o filho passou para nos buscar, para nos achar. Veja, uma vez eu estava vendo no retiro e o padre dizia assim, o filho passou fome, o filho, que pena do filho, que pena do filho. Mas enquanto ele dizia isso, eu pensava, não, o pai sofreu isso. Vejam vocês que têm filhos, vocês sabem perceber isso. Se os filhos de vocês passam um tempo longe, vocês não sentem, cadê que ele não volta, cadê que ele... Imaginem o pai que deseja a gente, o pai que espera ansiosamente. Eu sempre penso assim, o filho foi embora, o pai foi para a estrada esperar. O pai teve fome, porque ficou esperando. O pai teve frio, porque ficou esperando. O pai ficou cansado, porque ficou esperando. Então, todas as vezes, escute, viu? Todas as vezes que nós nos distanciarmos, lembremos, eu sofro com fome naquele banquete. O pai sofre com fome de mim, que sou o banquete dele. Lembre sempre disso. De forma mística, é assim que Deus age com a gente. Nós somos o alimento de Deus, nós somos a comida de Deus. Deus sente falta, Deus sente sede e fome de nós. Todas as vezes que a gente vai embora, Ele sente fome da gente, Ele sente falta da presença da gente. E o filho começa a se desculpar. Vejam, ele não dá justificativas, não arruma desculpinhas. Sabe que errou e feio. Sabe que não é digno e está certo nisso. Como seria bom que nós fôssemos assim diante do Pai, sem arrudeios, sem palavras açucaradas, somente com a verdade de quem caiu em si mesmo e não quer mais se esconder. Lembrem, depois que Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira atitude deles?
Fugir, se esconder. É assim que a gente faz. Vocês quando eram pequenos, provavelmente, eu era assim. Quando eu fazia uma coisa que meu pai e minha mãe não aprovavam muito, eu tentava fazer o quê? Ou esconder o objeto do meu crime, ou eu esconder o criminoso que era eu. E é assim que nós fazemos com Deus. Todas as vezes que eu cometo um ato que vai de encontro à vontade do Pai, a minha atitude é me esconder, fugir. Aí a gente começa a dizer assim: não, eu não vou à missa nesse final de semana não, mas é só isso. Aí o outro: não, eu não sei por que eu preciso ir à missa realmente, porque... Aí alguns da gente se sentem assim: eu estou pecando mortalmente porque eu não vou à missa todo domingo. Não, você está pecando mortalmente porque você matou a sua relação com Deus. Você entende que é muito mais profundo? Vejam, nós católicos não pecamos mortalmente porque nós não cumprimos o preceito dominical. Não, nós pecamos mortalmente quando nós não vamos à missa no domingo, porque eu rompo a minha relação com Deus, não tem comunhão a minha vida com Deus. É por causa disso. Então, eu preciso, quando eu cometo um pecado, quando eu me afasto de Deus, não ter medo de voltar, apostar de novo. O Pai está esperando, Ele me deseja, Ele faz festa, não importa quantas vezes. Lembre daquilo que Jesus disse: existe mais alegria no céu por um que se converte e volta, do que pelos 99 que estão na casa. Toda vez que eu estou na fila do confessionário, eu digo: eita, Jesus, faz festa, que eu estou voltando. Eu sou aquele centésimo que sempre vai embora, Jesus. Estou confiando de novo que você vai fazer festa. Veja, eu sou assim. Por que nós não podemos ser assim? Por que nós precisamos nos esconder? Não volta. Mas essa é a parte mais linda. Aqui vem a surpresa do filho. O pai nem lhe dá atenção. Eufórico, em êxtase, começa a ordenar aos seus empregados que ressuscitem o seu filho, que lhe deem novamente a sua verdadeira dignidade. E mais, atenção, viu? O pai sabe que o filho está no momento periclitante. A qualquer momento esse filho imaturo pode mudar de ideia e partir novamente. Vejam se não somos nós, viu? Mas o pai quer prendê-lo a si de novo, com anel, sandálias e túnica. Vejam que comovente, vejam que relato surpreendente. Vejam como Jesus ensina aos discípulos como funciona a misericórdia de Deus. Lembra aquilo que também Jesus disse: existe mais festa no céu por um único pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É o inverso da nossa lógica. Nenhum de nós pensaria assim. Nenhum. Todos nós, qual é a nossa tendência? Premiar os bons, castigar os maus. Não é? E mesmo quando o mal vem pedir desculpa a gente, o que a gente faz? Sim, fulano. Mas não se faça de besta na próxima vez não, viu? Estou lhe dando essa alternativa, ou essa chance, oportunidade. Mas não pense que eu sou besta não, viu? É assim que a gente trata da perdão. Eu vou dizer uma coisa que não se diz, tá? Deus não tem medo de ser besta. Besta por nós. Encantado por nós. Perdido em nós. Ansioso por nós. Não vive sem nós. Se gloria da sua fome por nós. Assim é Deus. Deus que está sempre aberto. Deus que não se cansa de perdoar. Vejam, Ele mesmo disse isso. Quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? 70 vezes 7. De novo, Deus escravo da sua própria condição. Deus só pode perdoar. Deus só pode amar. Ele, coitado, criou a si mesmo como amor, como perdão. Ele já não pode fazer outra coisa senão amar, perdoar. É assim conosco. Agora, uma frase devastadora do pai: este meu filho estava morto e tornou a viver. Vejam que coisa. O filho queria viver, queria aproveitar a vida, e isso era justo, mas fez isso da maneira mais tola. Pensava que matando o pai seria livre para viver. Mas o que acontece é o inverso. Matando o pai,
destruindo o pai da sua vida, seu sonho de viver se torna um pesadelo de morte. Nós nos comportamos desse jeito muitas vezes. Vejam, é sempre assim. Desde Adão e Eva, nós não somos nem um pouco criativos, a gente só está repetindo. A nossa tendência sempre é dizer: agora quem manda sou eu, agora eu tenho liberdade, agora eu faço do meu jeito e você, muito obrigado por tudo que fez, mas agora você assista a minha vida. Essa é a nossa tentação sempre. Vejam, tentando viver, porque esse movimento dentro de nós é bom, é a tentativa de viver, nós encontramos o caminho equivocado. Dentro de nós existe sempre a tentação de imaginar que quanto mais eu me afasto de Deus e faço aquilo que eu quero, mais eu sou feliz. O que essa parábola nos conta é o seguinte: é que esse movimento de crescer, de se tornar adulto, de se tornar independente, de se tornar autônomo, de se tornar grande, Deus aprova. Mas que para isso, eu não preciso matar a minha filiação dele. Para isso, eu não preciso ir para uma região longínqua. Eu posso ser eu mesmo, porque Deus respeita a minha liberdade, mas eu não preciso, por causa disso, cortá-lo da minha vida. Vamos mergulhar mais. Dessa vez em Jesus, o Filho verdadeiro do Pai verdadeiro. Ao contrário do jovem da parábola, que para viver pensou que o segredo era afastar-se do Pai, Jesus, para viver e nos fazer viver, submeteu-se em tudo ao Pai, preferindo fazer a vontade dele a realizar a sua. Provemos em nós a grande misericórdia do Pai, que se agarra no nosso pescoço de tanto amor e saudade. E vejamos se estamos vivendo como filho da parábola, do pai da parábola, ou filho verdadeiro do Pai verdadeiro. Vejam, essa semana, o que eu queria propor? Primeiro movimento, cair em mim mesmo. O que eu queria propor é que durante essa semana, até a quarta-feira, quando nós vamos ver o outro filho, que nós também somos, mas em outro contexto, que até a próxima quarta-feira a gente caia em nós mesmos. A gente tire as máscaras que nós insistimos em usar, inclusive aquela máscara de santo, que muitas vezes a gente gosta de usar, que é uma beleza. Especialmente nós cristãos, viu? A gente adora usar uma máscara de perfeição, de bonzinho. Sabe aquilo, uma vez que eu estou fazendo uma maldade bem grande com vocês, fulano nem sentir, nem. Não, caia em si mesmo, sinta a sua raiva, a sua chateação, sinta a sua raiva, sinta a sua inveja, sinta o seu egoísmo. O cristianismo não é a religião que impede o homem de sentir aquilo que ele sente. O cristianismo é a religião que permite que o homem sinta aquilo que ele sente para purificar isso e ser ainda mais homem. Um homem pleno, que reconhece que é mau, que reconhece que é vaidoso, que reconhece que é irado, que reconhece que é soberbo, que reconhece, e reconhecendo abre espaço para que Deus haja. Então, primeiro, cair em mim mesmo. Poxa, na minha família, eu tenho ou não tenho uma relação com Deus? No meu trabalho, eu vivo como alguém que tem relação com o Pai ou não? Na minha relação com o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, eu vivo como alguém que é realmente cristão? Ou eu impeço que eu mesmo encontre e impeço ele ou ela também de encontrar? Eu com os meus filhos, eu mostro esse rosto de um pai, de uma mãe misericordioso? Porque, lembrem, vocês pais carregam uma missão que é de vocês. Vocês são o primeiro rosto de Deus para os filhos de vocês. Essa é a realidade, né? Vocês sabem disso. As pessoas que estudam psicologia e espiritualidade dizem claramente isso. Boa parte daquilo que os filhos de vocês acreditam que é Deus, é aquilo que eles veem em vocês. Porque vocês lembram o que vocês disseram que era Deus para os filhos de vocês? Como é o nome de Deus para o pequenininho? Papai do céu. Vocês acham realmente que os filhos de vocês pequenos fazem aí uma comparação teológica, um pai do céu? Não, para ele o pai é quem? O pai. É a mãe. E claro, depois do tempo a gente vai amadurecendo isso, graças a Deus, para tirar esse peso das costas de vocês.
Mas dentro da gente um pouco essa visão do pai. É aquilo que nós vemos o pai e a mãe da gente sendo. Então vocês, como pais e mães, revelam esse rosto amoroso, acolhedor de Deus. Então, caia em mim mesmo. Depois, não ter medo de voltar. Lembre, na semana passada a gente falou, pincelou, confissão, ir lá de novo, né? Bater no peito, como se fazia no Antigo Testamento, bater no peito, reconhecer, né? Minha culpa, minha tão grande culpa, bater no peito, reconhecer isso. Por que não essa semana colocar como uma prioridade? A hora da missa.com.br. Lá tem lugares para confissão. O pessoal das outras cidades vá até a sua paróquia e se comunique com a secretária para saber quando é que seu padre pode lhe confessar. Mas aqui nós temos essa possibilidade. Onde é que se confessa? Onde é que tem padre atendendo? Vai lá, procura, volte, faz um exame de consciência antes. Tem inúmeros na internet. Coloca lá no Google, exame de consciência. Tem 200 exames de consciência. Vai de um por um, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, e caia em si mesmo. Coloque numa folha, esse eu sou ruim, esse eu sou péssimo, esse eu reprovei, esse eu estou frito, esse aqui eu mereço no mínimo purgatório. Vai, diga a verdade, não tenha medo. E vá para o padre assim, tá pronto. Lá vai, viu? Vou acabar a sua fé. Primeiro, segundo, terceiro. Veja, não se preocupe, se ele começar a chorar, rasgar a estola, não se preocupe, está tudo em paz, viu? Depois ele vai encontrar Dom Fernando e ele refaz a fé. Não fique preocupado. Assim como o trabalho de Léo é receber um paciente destruído, e Léo, por causa disso, não vai perder a fé na medicina, assim somos nós dentro do padre. Não se preocupe, olha, você não é mais criativo do que esses 2000 anos de história. Com certeza o seu pecado, o padre já escutou. Você não é privilegiado no pecado, viu? Fique tranquilo, nós todos somos iguais. Toda vez que eu vou me confessar e eu tenho aqueles pecados mais, né? Eu sempre penso, meu Deus queira que quando ele abrir aquela portinha do confessionário não seja o Frei Vilásio, não seja o padre Espancelino. Só que uma vez foi. Eu estava lá todo piedoso para me confessar, um exame de consciência prontinho, era dourado. Pensa. E era um confessionário nacional. Eu fui, sabe quando você vai confessar aquele pecado, você vai lá para Groenlândia e tal. Foi uma dessas vezes. Só que eu não sabia que um padre, que eu não vou dizer o nome, estava fazendo missão lá. E era um confessionário daqueles tradicionais, que tem uma portinha e tal. Eu me ajoelhei, Senhor. Quando o cidadão abriu aquela portinha que eu vi, Senhor, recebe o meu espírito. É agora. Aí, ele não tinha me visto. Ele começou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há quanto tempo você não se confessa? Porque isso é importante. Há quanto tempo você não se confessa? Esse fulano vai pra cá. Aí eu olhei, Gabriel! Eu disse, este é o problema. Olha, veja só, o primeiro pecado eu não quero que seja você, viu? Não quero e tal. E lembre, você está sob um juramento de não dizer a ninguém. Ele disse, você sabe se dá ser padre? Esse é o primeiro pecado, viu? Sim, é verdade, mais um. E contei. Depois desse dia, eu não me preocupo tanto com isso. Porque esse padre me disse assim, está todo esse pecado que você me contou, Gabriel, pode ter certeza, 90% de nós já cometeu, fique tranquilo. Mas padre, a gente é tudo igual. Deus escolheu para ser sacerdote, homem e não anjo, para que nós, pobres pecadores, não tivéssemos vergonha. Para isso Deus escolheu homens, para que eles se tornassem padres. Porque se fosse um anjo, né? Cada anjo, aí ele ia dizer, Ave Maria, como é que você faz um negócio desse? Não, porque ele está vestido de luz. Mas o sacerdote, ele é como eu. Ele já tocou aquela minha fraqueza. Então, fique tranquilo. Deságue de todos os pecados. Esse é o segundo ponto. Agora o terceiro ponto e o mais importante. Permita que Deus faça festa. Sinta dentro de você essa festa. Permita que Deus pule no seu pescoço. Permita que Deus
diga da saudade que ele tinha desse cheiro. Permita que Deus se desague de declaração de amor por você. Permita que Deus banhe o seu pecado na luz dele. Permita que Deus diga as palavras que só você e ele conhecem naquele segredo de um pai que ama o filho. Permita sentir a sua alma em paz. Permita a única sensação que ninguém pode nos tirar. É assim: sair de uma confissão. Hoje mesmo, nesse momento, eu poderia morrer. Porque esse ladrão que roubou tudo do pai e gastou tudo, pode escutar Jesus dizendo hoje, como disse aquele ladrão de 2000 anos atrás: Gabriel, hoje mesmo, não amanhã, hoje mesmo, você está comigo no paraíso. Amém.